Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de personagem marcante, personagens marcantes da ficção, continuando essa série. Já falamos de teatro, romance, poesia, novelas, contos, etc. Vamos falar então de literatura fantástica, literatura de fantasia, um grande clássico, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? O Tolkien que fez essa maravilha da fantasia, que pode ser comparado a grandes autores, né? Como o Carroll, né? Carroll, do Alice no País das Maravilhas, e também do Mágico de Oz, do Frank Baum, né? Grandes obras, e também o Nárnia, né? O Nárnia do Lewis, C.S. Lewis, né? Então é uma obra assim, de fantasia, ou seja, ele criou todo um mundo, toda a linguagem, todos os povos, né? Claro que baseado em mitologias nórdicas, célticas, etc, né? É claro que ele tinha todo o conhecimento de mitologias e, com certeza, um pouco de cristianismo também, né? Já fiz um outro vídeo falando questões de religiões, né? Que Tolkien era um cristão, católico, e fez bastante coisa assim, referencial a mitologias e também ao cristianismo. Bem, vamos falar então de personagem marcante, vamos falar do Grande Mago, o Grande Mago Cinzento, que depois volta no próximo livro como o Grande Mago Branco, né? Então nós estamos falando de classes de seres imortais que tem na obra, porque, por exemplo, quando o nosso querido amado Gandalf, né, o Mithrandil, ele aparece no livro, ele é apenas um mago que atravessa a aldeia dos hobbits, né, na festa do Bilbo, em que o Bilbo vai desaparecer, né? Então ele vai saber que o anel está com o Bilbo, um anel está com o Bilbo. Só que o Gandalf aparece como um velhinho, um mago que faz fogos de artifício e tal, né? Então, assim, você não dá muita ideia pro Gandalf, não, né? Ou Gandalf, né? Você não dá muita ideia, não, que você acha que é mais um mago e tal. Depois que você vai vendo que ele não revela todos os poderes, né? Só em algumas cenas do livro que ele revela os poderes que ele tem, o conhecimento, e que ele não é exatamente um humano, né? E dá a ideia que ele é um mago humano que foi aprendendo, né, com sua sabedoria e tal. Mas depois você vai descobrir que ele é um Maia dos Istari, né? Os Istari são Maia, e acima dos Maia tem os Valar, né? E os Valar foram criados juntos lá, criaram junto a grande música que criou o universo aqui do, né? A gente for analisar lá mitologias do Senhor dos Anéis, tem lá o Ilúvatar. Ilúvatar é tipo se fosse um grande deus, né? Um grande deus que não interfere na história, mas ele está acima. E aí ele gerou os Valar, né, que cantando, né, ou seja, criou o mundo, uma grande canção, né, eles fizeram uma grande canção, criaram o mundo, e aí geraram, e tem abaixo dos Valar, tem os Maia, né, os Maia, e entre os Maia estão os Istari. Os Istaris foram enviados à Terra, né, Terra-média, para ajudar contra o Sauron, que é também o Maia, né, ele é o Maia, discípulo do Morgoth. O Morgoth acima dele é um Valar, né. Então, todo o universo, ele criou todo o universo, né? Então fora as linguagens, né? Cada povo aqui fala uma linguagem. Então, por exemplo, por que o Gandalf ou Gandalf tem vários nomes na história? Porque cada povo dá um nome. Então, para os elfos, né? Ele é o Mithrandil, né? E esse Gandalf, ou Gandalf, é a ideia de um elfo com cajado, né? Um elfo segurando um cajado. Só que ele não é um elfo. Depois você vai descobrir que ele não é um elfo, né? E apesar de ele ser grandão, né? Os anões acham que ele é um elfo e tal, mas ele não é. Ele é um Maia Istari. Istari porque ele foi enviado à Terra, né? Média. E aí tem só que o nome dele não é nem Gandalf e nem Mithrandil. O nome dele é Olorin, né? O nome real é Olorin quando ele estava lá no mundo espiritual, podemos dizer assim, né? Ou seja, não estava na Terra. Então ele era apenas aliás, ele é um ser que não estava na Terra-média. Quando ele desceu à Terra-média com os outros Istari, né? São 5 magos, inclusive o maior deles, que é o Saruman. O Saruman também é outro personagem interessante, porque ele é meio dúbio, né? Ora ele está ali no Conselho Branco, ajudando os povos da Terra-média, ora ele está se aliando ao Sauron, né? Sauron, que é esse ser assim, que está sempre querendo conquistar a Terra-média, porque ele acha que ele tem que ser o dom de tudo, né? É o cara assim, que é super ambicioso. E o Sauron, ele vai, inclusive, seduzir a mente, né? Seduzir as vontades do Saruman. E aí o Saruman vai se voltar contra a Companhia do Anel, né? Vai tentar recuperar esse anel por conta própria. E vai acontecer uma cena fantástica, que é a maior cena assim, que eu lembro, né? Tanto no filme, que fizeram no filme, né? Os filmes do Senhor dos Anéis, tem o Hobbit e tal. Mas o filme em que, inclusive no filme, é o Ian McKellen, né? O Ian McKellen, inclusive famosíssimo por ter feito o Magneto lá das séries do X-Men, né? Da Marvel e tal.
Então ele, nos dois papéis, seja o vilão lá, né, o vilão Magneto lá no X-Men, e seja aqui o mocinho, né, o mago, o guru da história, o Gandalf, ele sempre foi marcante, né? Então o Ian McKellen desses atores assim, que qualquer, né, não importa o papel que se deu ao ator, o cara detona geral. Bem, aí aqui no livro então tem aquela cena fantástica assim, que tem as cenas, né, o Gandalf enfrentando o Saruman, que é famoso, né? E aí mostra a decadência do Saruman, que era para ser o superior da ordem, né? Enquanto o Gandalf, ele é um cinzento, né? Tem o mago cinzento, tem o mago marrom, que é o Radagast, mas aqui tem o mago azul e tal, né? Cada um tem uma cor. O mago cinzento está abaixo do mago branco, que é, no caso, todas as cores, ou Saruman. Só que como o Saruman entra em decadência, porque ele olha a pedra mágica e ele é seduzido, né? A mente dele ele adere aos planos, né, do Sauron. E então acontece que no momento ao atravessar o Khazad-dûm, as minas de Moria, né, eles enfrentam um grande Balrog. Balrog é um monstro de fogo, né, tipo um dragão de fogo, sei lá, um monstro de fogo. E aí eles enfrentam e aí o Gandalf se sacrifica em nome da Companhia do Anel, né? Então ele tá uma ponte lá e ele fala pro monstro, você não passará, ele arrebenta a ponte. Só que aí o monstro cai e arrasta junto o Gandalf, é a parte que ele morre, né? Porque ele vai enfrentar o monstro, vai cair no abismo e vai morrer. Só que aí é o seguinte, para manter o equilíbrio cósmico aqui, como o Saruman caiu, precisa de uma outra força, um outro mago branco. E aí o Ilúvatar, né, a força de Ilúvatar vai fazer ressurgir, vai ressuscitar o Gandalf. E aí no próximo livro vai ter o Gandalf, só que ele não vai ser mais o Gandalf o cinzento, né? Vai ser Gandalf o White, né? Ou seja, o branco. Ele vai ser o novo mago branco e ele vai enfrentar então o traidor, o Saruman, né? Quem diria? O Saruman, que era, todo mundo esperava que ele, né? Sempre que tem aquela figura do traidor, todo mundo esperava que o Saruman fosse ficar do lado deles, né? Para combater o Sauron. E aí o mago branco foi enviado justamente para ajudar todo mundo contra o Sauron. Ele acaba sendo seduzido pelo poder do Sauron e se torna um traidor, né? Então, assim, o Saruman é um personagem complexo, porque sempre tem um traidor. Toda história tem que ter um traidor, é impressionante, né? Você pode ver toda história de ficção, você tem o mocinho, a mocinha, o vilão, o guru, né? Mas você sempre tem um traidor. Então é impressionante. Você pode ver que várias coisas são adaptadas, por exemplo, no universo de Star Wars, né? Star Wars também tem a figura do guru, né? Você pode ver lá que tem lá o Yoda, né? Mestre Yoda e tal. Os mestres Jedi, né, que são justamente os mestres Jedi, seriam tipo esses magos, né, o Istari, que foram adaptados lá para o universo de ficção científica meio medievalista do George Lucas, né. Então você vê que o pessoal bebe nas fontes aqui mesmo do Tolkien, né. Essa é sempre a ideia dessa jornada do herói, sempre adaptada à jornada do herói, sempre que alguém que vai ajudar a jornada do herói, alguém que vai atrapalhar, então você tem um protagonista, um antagonista. Se você pegar mesmo essas histórias de ficção, de fantasia, você pode reduzir a uma estrutura básica, né, de enredo. Sempre tem uma aventura, uma jornada, um desafio, né, uma quase morte, um ressurgimento. Então você pode ver que tem a jornada do herói do Frodo, né, e do Samwise, que vai ser os dois hobbits, né, que vão lá jogar o anel no fogo. E você tem a jornada do herói do próprio Gandalf, né? Ou seja, que ele vai morrer lutando, né? E finalmente vai revelar o poder que ele tem sobre o fogo, ele tem um anel do fogo. Lembrar que o anel, ou seja, ele foi forjado pelo Sauron, mas tem um anel dos elfos, né? O anel dos elfos. Muito bem, depois que tem a morte do Gandalf, vai surgir uma outra personagem sensacional, que eu acho que aqui a Galadriel é outra personagem sensacional. E a Galadriel, ela é a feiticeira lá dos elfos, né? Então ela é uma feiticeira. Na série que fizeram, depois colocaram ela como uma guerreira e tal, né? Uma lutadora, mas aí, né, aí outras liberdades que o pessoal toma com o personagem. Mas aqui na história não tem nada disso. Na história aqui ela é também ambiciosa, ela é poderosa, ela tem um dos anéis, né? Dos elfos. Assim como Gandalf também tem um outro anel. Mas ela também, assim como o Gandalf, ela é tentada pelo poder de um anel, né? Porque quando aí o Frodo também ofereceu ao Gandalf o poder e ele não quis, né? Não, você não me ofereça isso, né? Imagina. A questão do anel é isso, você tem um poder e aí você recebe a missão de ir lá destruir esse poder, né? Então esse é que é a grande jornada do Frodo, que você recebe um anel de poder e você deve destruir esse anel de poder, né? Você vai lá e vai destruir o anel de poder.
Então a força de vontade, né? A força de vontade dele fazer isso, né? Ou seja, tem que enfrentar todos os perigos, todo mundo quer o poder, né? Que é esse um anel, inclusive o próprio dono do anel, que é o Sauron, ele começa a guerra de novo para recuperar o anel. E Gandalf rejeita o anel, e também a Galadriel, né? Quando ele está lá fazendo a magia do espelho d'água, né? E o Frodo oferece para ela, não, você quer o anel, vou te dar o anel. Não me dê esse anel, porque imagina, ela já tem um anel, poder que ela tem, imagina com dois, né? Então ela rejeita, fala assim, eu passei no teste, né? Porque se eu recebesse esse anel, vocês estão temendo o Senhor das Trevas, né? Eu seria a Senhora das Trevas, né? Então ela seria tão poderosa que ela dominaria a Terra-média, né? Então a Galadriel, ela mostra também na força de vontade de ela não quer o anel. Ela rejeita e fala, a única solução é destruir esse anel, porque, né? Tanto é que outros seres, né, vão encontrar o anel e vão ser seduzidos. Por exemplo, Boromir, que é um humano, né, um cavaleiro, ele vai, né, ele junto com o Aragorn, só que o Aragorn vai resistir ao poder, ele vai se tornar o rei, né? Que no terceiro livro ele vai, o retorno do rei, vai ser a dinastia lá, que vai assumir novamente o Passo Largo, né? O Passo Largo, o Aragorn, ele vai se tornar o novo rei. Mas o amigo dele, que é o cavaleiro, o humano, né, o Boromir, vai cair, né? Ele vai cair na sedução do anel e vai ter um fim trágico, né? Então são grandes personagens na obra, mas eu destaco o Gandalf, né? Em segundo o Saruman, em terceiro a Galadriel, que são personagens sensacionais, porque é o seguinte, não só experimento com linguagem, mas geografia, mística, né? A mitologia, ou seja, é um universo completo, né? É um universo complexo, completo e complexo, porque ele cria tudo desde o nível do criador até a manifestação do mundo, né? Os seres, né, os anões, os elfos, cada um tem uma linguagem, né? Os humanos têm uma linguagem, tem a língua comum que eles se comunicam ali, né? E tem vários tipos de elfos também, né? O elfos da floresta, tem vários tipos de elfos também, interessante. Os anões também tem vários níveis, e tem os hobbits, né? Então, eu acho interessante, tem vários personagens, porque ele cria bem realmente os personagens, tem as dinastias dos personagens, tem lá as genealogias. Então, assim, é todo um universo que tem especialistas, né? Tem pessoas que são especialistas em Tolkien, tem canais aqui na internet só de analisando cada personagem, cada era da história, Silmarillion, Hobbits, Senhor dos Anéis, né? Então eu só faço aqui um destaque para o personagem do Gandalf, que é o meu predileto, né? Sempre gostei dos filmes também. E claro, também o Saruman, né? O Saruman, que para essa complexidade dele de ser um personagem amoral, né? Ora ele está do lado do bem, mas dependendo dos interesses está do lado do mal, né? E a Galadriel, que é aquela que tem muito poder e consegue controlar esse poder e não ser seduzida pelo anel, né? Imagina que se a Galadriel passasse para o lado sombrio também, aí seria complicado, porque em dados momentos aqui é ela que equilibra a força, né? Inclusive no filme que fizeram do Hobbit, é ela que derrota, ela imprime a derrota ao Necromante, que é uma das manifestações do Sauron, né? Então imagina que se ela fosse seduzida pelo anel, então acabaria a história, né? Se a Galadriel fosse seduzida pelo anel no primeiro livro, acabaria a história, né? Porque o poder que ela tem, ela conseguiria ser pior que o Saruman, né? Então fica aí a dica né, vale pela fantasia, para quem gosta de fantasia. Também vamos falar do Nárnia, né? O Nárnia que está na lista, foi solicitação de inscrito aqui, né? Então nós vamos falar em breve, até julho eu falo, tá? Até julho eu vou fazer uma especial aqui, vou abordar a obra, os 7 livros, as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, certo? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.